pessoal, estamos começando mais um Pod Animales e no episódio de hoje vamos falar sobre obesidade, cães e gatos e como isso pode impactar em problemas respiratórios também. Você sabia que o seu animal está acima do peso não é só algo estético, pode também ter muitos problemas aí de saúde? Então fique ligadinho que a gente vai aprender tudo aqui hoje. E estamos aqui no estúdio recebendo, duas convidadas. Primeiro eu queria apresentar aqui a doutora Ananda Lisboa, que é especializada em nutrição de cães e gatos. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Carol? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E a nossa outra convidada é a doutora Ana Luísa Xavier, especializada em pneumologia de cães e gatos. E também ela atua na área de clínica médica de pequenos animais. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Carol. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Então, para começar esse assunto, de obesidade, animais acima do peso, doutora Nanda, o que poderia levar, o animal, ele tá nessas condições de aumento de peso, da obesidade mesmo, em cães e gatos? Na verdade, Carol, o que leva à obesidade é o excesso. O excesso de alimentação, o excesso de calorias e principalmente o déficit de exercício. O animal mais sedentário, o animal que fica dentro de um apartamento e não se exercita, ele tem uma alimentação rica em carboidratos, rica em calorias, a conta pode acabar não fechando, né? Então o animal vai acabar engordando se ele não tiver um estilo de vida saudável e uma alimentação regrada. E isso pode também, doutora, acarretar problemas respiratórios nos animais? Sim, a obesidade, ela é um complicador dos problemas respiratórios, principalmente os cães que têm uma grande tendência à obesidade são os cães que são conhecidos, aqueles braquicefálicos, e eles já têm predisposição a algumas alterações respiratórias, e a obesidade, ela vem para agravar esses sintomas, piorando a sintomatologia, e muitas vezes levando até condições emergenciais mais importantes pelo sobrepeso e pela obesidade. Sim. E falando nisso, do aumento de peso, que você falou, doutora, do excesso de gordura, essa gordura, ela traz malefícios, assim, eu digo, de estar inflamando o corpo do animal, de trazer outros riscos à saúde? Uhum. Tanto a gordura, Carol, como o excesso de carboidratos, principalmente, As rações, elas não são vilãs nesse sentido, mas são alimentos que são ricos em gordura e carboidrato. E se eu não tenho um animal que está gastando isso de forma adequada, ele vai acumular, isso de alguma forma. E principalmente a obesidade já é uma doença que promove inflamação. Então, se eu tenho um animal obeso, ele já indiretamente, ele já é um paciente inflamado e aí é só um excesso, é um acúmulo, Então, tanto a gordura, o excesso dela, não, a gordura por si só não é um problema, mas sim o excesso e principalmente carboidratos, que quando a gente fala de cão, a gente fala de carnívoro, então ele não tem nenhuma necessidade de carboidratos, mas eles digerem, eles aproveitam, a gente consegue utilizar isso na alimentação deles, mas em excesso, qualquer um dos dois vai fazer mal. Eu fico pensando muito assim, que hoje, o cão e o gato, eles vivem mais a questão de uma humanização. Então, por exemplo, às vezes o tutor, ele acaba querendo que ele tenha um estilo de vida que ele tem. Então, se ele é mais sedentário, o animal fica mais com ele. Se ele não sai, se ele não pratica exercício, o animal fica mais em casa. Se eu tô comendo aquela quantidade de comida, ele acha que é a mesma quantidade que vai comer, Uma vez uma tutora falou, mas é tão pouquinho. Eu falo, mas um pouquinho pra você é muito pra ele, Como é que às vezes você consegue trabalhar isso, no consultório, de explicar que aquela quantidade tem que ser pesada, balanceada? O que eu tento trazer nas consultas é comparações, para que o tutor entenda o que ele está comparando em relação ao volume. Primeiro, em relação ao peso do animal. Quando o animal está 1 quilo acima do peso, a gente diz, mas é só 1 quilo, mas às vezes 1 quilo para aquele animal, um animal de pequeno porte, é quase equivalente a 16 quilos a mais no ser humano. Então, quando a pessoa já toma esse susto de dizer, é tudo isso? É tudo isso. Então, imagine você com 16 quilos a mais, já é um excesso. Então, trazer o volume de comida, comparar para que o tutor entenda de que, por exemplo, aquela ração, aquele pouquinho, é suficiente, sim, é calculado para isso, ela é feita para isso, trazendo comparativos que, 10 gramas desse petisco com 10 gramas disso aqui, ele consegue ter calorias totalmente diferentes. Principalmente quando a gente fala de petisco, de excesso, de quantidade de alimentos extras que o tutor dá, porque isso é muito do hábito, Se tá comendo alguma coisa, acaba dividindo com o animal,
Então, esse pouquinho eu trago proporções. Se você der um petisco desse e der, sei lá, 50 gramas de fruta, ele vai comer um pouquinho mais de fruta. Então, vamos tentar trocar pra gente administrar melhor essas calorias. Você também ficar satisfeito, porque o tutor fica satisfeito em oferecer alguma coisa. Então, no oferecer alguma coisa, vamos oferecer uma coisa de melhor qualidade, né? Pra que a gente não crie tanta... Primeiro, o animal tem essa dependência de quando ele pede, ele ganha, ele vai sempre pedir. E aí, a gente tenta fazer pequenas trocas pra ele entender a proporção disso. E você falou que quando pede ganha, isso aí acontece. Porque se ele aprendeu uma vez que vai ganhar, né? Sim. Sempre ele vai. E levando para a parte mais respiratória, quais são os sinais que às vezes você atende mais assim na clínica, que você percebe que essa alteração respiratória tá vindo ali de um excesso de peso? Principalmente a intolerância ao exercício, né? Pensando bastante assim na humanização que você citou, né? As pessoas estão querendo que os cães tenham um estilo de vida como se eles fossem uma criança, né? E esquecendo as necessidades básicas daquele animal, como um passeio diário, por exemplo. Então, como a doutora Ananda falou, né, do excesso, o excesso de peso, a primeira coisa que o cão vai ser é intolerante ao exercício. Ele não vai querer passear como ele passeava antes, né? Ou ele pode até inicialmente querer, mas ficar extremamente ofegante, né? Com aquela respiração bastante acelerada. E a obesidade, ela aumenta ou piora os sinais de algumas doenças, né? Como o colapso de traqueia, como a broncomalácia, e isso pode trazer tosse, como a estomatologia também. Ronco é muito comum, que o paciente ele não roncava. Aí ele passou a roncar. Aí eu pergunto, ele ganhou peso? Pergunta-chave. E normalmente ele ganhou peso. Quando ele começou a roncar, ele engordou. E eu não tô dizendo que o emagrecer vai resolver todos os problemas dele, mas que o sobrepeso tá piorando, né? Tá agravando a sintomatologia respiratória dele. Principalmente para os animais, né, braquicefálicos. Principalmente os braquicefálicos, assim. O ganho de peso no braquicefálico, ele é notório muito rápido. Né? Ele não precisa ganhar muito peso para começar a roncar, como num animal que não seja braquicefálico, ou até num braquicefálico que tem um focinho um pouquinho mais longo, né? Mas um pug, um bulldog que ganha pouco peso na visão do tutor, sim, né? Que como a doutora Ananda falou, que tá fofinho, tá bonitinho. Ele tá bonitinho. Como a doutora Ananda falou, pouco peso na visão do tutor, mas que proporcionalmente para aquele animal é muita coisa, piora de forma importante a estomatologia dele com um aumento de peso de 1 quilo, né? Sim. E pro tutor enxergar que eu preciso que aquele animal emagreça, né? Eu trabalho muito em parceria com a doutora Ananda justamente por isso, porque todos os meus pacientes respiratórios precisam emagrecer. E é uma coisa engraçada sobre o ronco, né? A primeira coisa quando emagrece é dizer ele parou de roncar. Então, uma das primeiras coisas que já começa a surgir, ele tá conseguindo correr mais, ele tá brincando mais, ele tá mais disposto. Porque realmente o animal vai ficar mais pesado, ele vai ficar mais indisposto, ele vai querer fazer menos exercício, obviamente, ele não vai se sobrecarregar, porque ele sabe que não dá. E o tutor vai começando a deixar de fazer. Ele não aguenta passear mais. Ele não vai até mais o lugar que ele queria ir. E cada vez mais ele vai deixando. Quanto menos ele caminha, também menos ele gasta. Então, é uma das primeiras coisas que aparece. Parou de roncar quando começa o processo de emagrecimento, né? Então, o exercício é importante para o seu animal, né? Não precisa passear, precisa sim, né? Eu acho que também uma outra coisa importante pra gente falar é da questão da humanização, no sentido de enxergar o cão como uma criança, né? No sentido de o estilo de vida da família, normalmente é uma família que enxerga a criança a gordinha como algo saudável. Então, automaticamente, ela enxerga que se o cão ou o gato, porque o gato também tem alterações respiratórias, sim, e normalmente os gatos estão bastante obesos, se ele tá gordinho, ele tá saudável. E muitas vezes o mais difícil é tirar isso da cabeça da família, né? É tirar da cabeça da família que ele não está saudável porque ele está gordinho. Não, ele não está fofinho, ele está obeso, né? Colocar os nomes corretos, né? Normalmente, às vezes, até assusta o tutor quando eu falo, não, ele não tá gordinho. Ele tá obeso. Não, ele não precisa de ração light. Ele precisa de dieta, de emagrecimento, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer na parte da humanização. Porque esse saudável, gordinho, vem muito da cultura de que a criança gordinha é a criança saudável, né? E isso precisa ser mudado do dia a dia do cão e do gato. E eu vou até puxar assim para um exemplo meu mesmo. Eu tenho um animal que é um Golden Retriever. Sim. E aí, quando as pessoas olham o meu cachorro, que é Scott, mas
mas ele tá muito magro. Ah, esse cachorro, ele não está magro, ele está saudável, ele só não está gordo, né? Exato. Então as pessoas às vezes acham que o padrão da raça é tá o quê? Gordinho, é tá, né? E isso, esse pensamento a gente tem que começar a desmistificar de que não, que ele está doente e ele precisa de tratamento, né? Exato. Fora que as alterações do aumento de peso, lembrei até de um caso aqui que eu tive, de um gatinho, que a tutora chegou lá e falou assim, porque ele não está conseguindo se lamber, não está conseguindo não sei o quê. Aí quando a gente foi pesar o gato, visivelmente já via que ele era obeso, né? E aí quando a gente foi pesar um gato que deveria ter em torno de 5 quilos, assim, ele tinha 7 quilos. Então ele estava muito gordo. E aí ele não conseguia fazer a higiene, né? Então não é só estar acima do peso, que traz também problemas respiratórios, mas aí traz problemas também dermatológicos. E aí eu fui pra minha área também, que é dermato, né? A gente foi tratar a parte dermatológica, mas ele foi indicado a fazer um plano alimentar, né? Que a gente tem que separar isso, né? Não é só, como você falou, uma ração. É um plano alimentar que precisa ser feito, né? Isso, doutora? A perda de peso, ela tem que ser direcionada, porque quando eu falo em perda de peso, eu não tenho que perder tudo, eu tenho que manter a massa magra desse animal e tirar a gordura, né, perder essa gordura. Então, a depender da forma como isso é feito, a depender da ração que é utilizado, primeiro que o animal vai ficar com fome, a depender da forma como isso for feito, e o intuito jamais é que ele fique estressado de que isso seja um peso, até porque o tutor não vai seguir, né, na prática ele não vai seguir. Então, a dieta, ela tem que ser calculada, né? Seja com alimentação natural, seja com ração, seja com dieta mista, ela tem que ser calculada para que a gente estime qual a perspectiva desse animal perder peso, em quanto tempo? É em 30 dias? São 6 meses para ele entrar num peso ideal? Porque a gente, às vezes, fica o que a gente leva pra gente, quer perder 10 quilos em um mês. Até o Natal a gente quer perder peso. Então, quando a gente leva isso para o animal, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não gerar uma perda de peso muito acelerada, onde o animal perca também massa magra, que o intuito não é esse, é que ele perca peso de forma saudável. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na forma que lida com essa dieta, né? Existem rações específicas para a perda de peso. A ração light, a ração de castrado, elas não são para isso. Elas são rações de manutenção, para o animal não ganhar. Ela não é para o animal perder peso. Então, a gente tem que ter cuidado no direcionamento, até para não gerar uma deficiência nutricional. Porque o que eu falo vai diminuir a ração? Ele vai perder peso. Mas vai perder peso de forma saudável? É isso que né, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não gerar uma deficiência nutricional naquele animal. Quando eu reduzo muito a quantidade de ração, obviamente eu reduzo a caloria, mas eu também estou reduzindo nutrientes. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado no direcionamento. Então tem que ser planejado. Tem que ter o que eu falo, não fazer a dieta da cabeça, Exatamente. né? Não, eu acho que eu vou diminuir aqui um pouquinho, ele vai, né? E eu vejo uma dificuldade muito grande, eu não sei se vocês veem isso também na rotina de vocês, de pesar o alimento. O tutor tem muita dificuldade. Eu dou um punhado, mas tá pesando? Mas é porque não é um punhado, é uma xícara. Não tem que pesar, né? Vocês veem essa dificuldade também? Eu vejo bastante, eu vejo isso na minha casa, né? Tá vendo? Eu tenho uma Shih Tzu e ela tem alteração respiratória, inclusive a pós-graduação de pneu eu fiz por causa dela. Nossa, que interessante. E ela é uma cachorra que ela ganha um peso muito fácil. A doutora Nanda bem sabe disso. Ela ganha peso muito fácil. Então, eu peso a ração dela religiosamente toda a refeição. Só que quando a gente tá na casa de minha mãe, quando a gente tá na casa de praia, quando a gente tá com a família, as pessoas não entendem esse pesar o alimento. Mas pra que pesar? É só um punhado, é só você imaginar o quanto é todo dia e colocar, né? E tem muito a questão de só isso? É pouquinho. E eu acho que vem muito disso, do tutor não pesar porque ele não quer enxergar o quanto o animal dele precisa comer. Quando eu tenho algum paciente assim que eu falo, vai pra doutora Nanda porque precisa fazer dieta, mas eu já te digo, vai ser pouca comida. E você vai ter que seguir. Não se assuste. Exato, porque só pra você ter uma noção, minha cachorra come 50 gramas de determinada ração. Sim. E eu falo isso pro tutor, eu falo 50 gramas. Mas só isso, doutor? Eu falo, porque senão ela engorda 1 quilo em um mês. Rapidinho. Sem eu nem precisar fazer muito. Então, sim, assim, a importância de pesar, tanto para o emagrecimento, mas também, assim, para um ganho de peso no animal sarcopênico, no animal idoso, é extremamente negligenciado pelos tutores. E é aquela questão, a ração, as pessoas não entendem que quanto melhor é a ração, mais calórica ela é. Não é que é ruim isso, a ração é ruim porque é calórica, não. Porque quanto melhor ela é, a gente usa mais calorias para que o animal não precise comer um volume tão grande.
E o pouquinho, quando eu digo, mas só 5 gramas, só 10 gramas a mais, às vezes as 10 gramas a mais tem 40 calorias daquela ração. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado que tem que pesar, tem que pesar. E é difícil às vezes o tutor entender isso, né? Ah, vou ter que pesar todo dia. Poxa, todo dia, mas se você pelo menos conseguir pesar uma vez, determinar que aquela vasilhinha é a que ele vai comer do dia, que seja exatamente o peso, ok. Mas o ideal é que pese. O ideal é que pese. Principalmente quando o animal tá no programa de emagrecimento. Porque faz diferença. Que aí às vezes o animal volta na revisão, não perdeu o peso esperado, mas tava pesando? Não, não tava pesando. Ah, eu botei uma xicrinha era um scoop que era equivalente. Não, não é equivalente. E cada ração vai ter uma equivalência de uma determinada medida, né? Então a ração X 200 ml é equivalente a 50 gramas. A outra vai ser 90. Então tem que ter um pouco de cuidado e tem que realmente pesar. E às vezes prestar atenção na orientação, né? Até no rótulo, porque eu já peguei também tutor dando a quantidade diária como a de frequência, da fracionada. De manhã, de tarde, de noite. Eu falei, meu Deus do céu, não. Eu acho que isso é Isso é muito o comum. mais- É mais muito comum. comum. É Porque muito comum. olha no rótulo e diz, meu Deus, 50 gramas só? Claro que não, deve ser por refeição. São, é. Aí o cachorro come 4 refeições É. no dia, come 4 vezes mais do que ele deveria. Isso E é tem muito cachorro comum. que come mesmo, não vai dizer Come. assim, não vou comer. Vai E comer. tem animais que realmente eles não têm esse senso de saciedade. Ele fica saciado às vezes, ele pode até passar mal, mas ele não consegue se controlar e não comer aquilo tudo. Tem animal que não, que ele é até mais contido. Ele come aquela determinada, não fica pedindo, até porque ele não foi ensinado a isso. Então, tem animal que Golden é um animal não, saciado, isso, né? Não é sem brincadeira. Ele come comprimido de pirona, né? Quando eu vou medicar, come mesmo. E ainda fica me pedindo mais. Eu falei, meu filho, a dose é essa, entendeu? Não tem mais. A Não tem dose mais, acabou, é essa aí. Porque tem raças que têm a tendência de ser mais insaciáveis, não importa se você botar 7 kg de ração, ele vai comer 7 kg, vai passar mal e vai te pedir de Ele novo. vai te pedir de novo. Então tem que ter cuidado mesmo e a gente tem que se policiar. E assim, o que eu falo muito pro tutor é que quem engorda o animal, por mais difícil, por mais que doa isso, quem engorda o animal é a gente. Porque quem bota a comida pro animal é a gente. Aí às vezes o tutor até fala, não tem uma injeção pro animal emagrecer, não tem nada, não tem nada disso. Não, gente, porque quem coloca o alimento pra ele é a gente. Quem tá engordando ele é a gente. Óbvio, eu tô falando de um animal que não tem nenhuma doença que justifique aquela obesidade, outra comorbidade, mas Sim. quem tá botando a comida pra ele sou eu. Se ele tá engordando é porque eu tô errando. Ou na qualidade da ração, ou no tipo de ração, ou na quantidade, na frequência. Então, o animal não é compulsivo. Tem animais que eles realmente vão ser insaciáveis, mas o animal, ele come o que a gente coloca. Ele não abre a geladeira e come o que ele quer, Sim, o que como ele a gente. Eu Então, costumo dizer isso pro doutor, eu falo, ele não abre a geladeira, ele tem essa vantagem na dieta dele. então, ele vai comer exatamente o que eu colocar, né? Óbvio que dieta é sofrida às vezes pra todo mundo, né? Sim. Ninguém quer fazer uma restrição calórica e não vai comer pouco. Vai, eu tento fazer o máximo para que ele coma o maior volume possível. Sim. Mas é dieta. Se ele chegou nesse nível, é porque alguém ofertou mais do que o que deveria. Seja o tutor, alguém que mora na casa, né? Tem que ter esse cuidado. Indo para a parte mais respiratória, doutora. O sobrepeso, né, pode trazer esses sinais todos que você falou, e isso pode levar o animal a óbito, né, ele passar mal e... Sim, na verdade assim, né, se o cão ele já tiver alterações respiratórias e elas podem ser inúmeras, né, desde as mais conhecidas como o colapso de traqueia, a umas mais poucas faladas, né, como a broncomalácia, o sobrepeso e aí, no caso, a obesidade, vamos dar o nome certo, né, que a maioria dos cães e dos gatos, eles estão obesos, né, eles interferem bastante na qualidade de vida daquele animal. E a gente juntando os outros fatores. Quais são os outros fatores? O exercício para aquele animal que não consegue mais fazer aquele exercício. A ansiedade, né? A ansiedade é um extremo vilão para esse paciente ansioso. E a temperatura de Salvador, né? Então a gente tem que lembrar que o cão, ele regula o calor, a temperatura do corpo dele pela respiração. A gente sabe que tem uma regulação ali também pelos coxins, mas que proporcionalmente é muito pouca. Então a principal regulação térmica dele é através da respiração. A gente sabe também que os pacientes obesos, aí eu trago para os humanos, eles vão ter uma necessidade, né? Um calor extremo, uma necessidade de resfriamento mais acentuada. Então eu pego um cão, aí eu vou piorar a situação. Um cão braxcefálico, obeso, morando em Salvador, que o tutor levou para passear 10 horas da manhã, né? Sim, eu posso ter um óbito daquele animal. Se ele tiver alterações respiratórias e entrar numa condição de crise respiratória, ele pode sim
ter um óbito por causa do sobrepeso, agravando a sintomatologia respiratória dele, né? E ele entrar numa emergência respiratória e aquilo ser fatal, aquilo ser irreversível. Eu costumo falar para os meus pacientes respiratórios que a perda de peso do animal faz parte do tratamento. Não adianta eu passar todas as medicações e ele não emagrecer. Ele não está cumprindo com o meu tratamento. Isso é uma coisa que eu chego a escrever em receita. Sim. Que a perda de peso faz parte do tratamento do paciente. Porque se eu não emagrecer ele, eu não vou ter a melhora clínica que eu espero. Então não é uma coisa que a gente pode deixar pra lá, né? Não. Porque eu vejo muita gente, não precisa. A gente precisa sim fazer essa reeducação, né, alimentar, né? A gente pode chamar assim, né? Sim. Não sei. Sim. De uma reeducação alimentar. Sim, a gente precisa fazer a reeducação alimentar pela saúde respiratória, mas também, né, pela saúde como um todo do paciente. Mas pensando na saúde respiratória, o emagrecimento, a reeducação alimentar, ela faz parte do tratamento do paciente. Eu não posso ter um braquicefálico obeso, né? Eu não posso ter um cão com colapso de traqueia obeso. Não, eu não posso ter. Não é uma questão de, mas vamos tratar a traqueia e esquecer o peso. Não, eu não posso ter isso. Eu preciso, para tratar a traqueia dele, né, num colar de traqueia que é tão famoso, eu preciso que ele emagreça, né? Para tratar um bulldog com um palato alongado, óbvio que ele vai precisar provavelmente ali daquela cirurgia corretiva, mas se ele for muito gordo, as estruturas ao redor da cabeça também vão engordar, né? E aquilo vai piorar o ruído respiratório dele. E tudo isso aumenta o esforço respiratório desse animal. E juntando todos os fatores, calor, ansiedade, passeio, né? Tudo isso pode sim levar ele a uma emergência. Então, o tratamento, a reeducação alimentar, né? O tratamento da obesidade faz parte do tratamento do paciente com alteração respiratória. Faz parte do protocolo dele, é como se fosse remédio, né? É como se fosse o remédio, a bombinha que eu prescrevi, o antibiótico, o corticoide que foi prescrito. Faz parte, até porque, né, aí é importante falar, a gente faz muito uso, né, da pneumologia de corticoides orais, você como dermato também. E isso deixa o animal com mais fome, né? Então eu já aviso ao tutor, ele vai querer comer mais, mas ele não abre a geladeira, né? E aí a gente lança a mão de algumas estratégias, né, para tentar deixar ele ali um pouco mais saciado, para ele não ficar com tanta fome, mas ele realmente precisa emagrecer. E essa é uma frase clássica na minha consulta, ele precisa emagrecer. Tá vendo? Ela deve falar muito isso. Eu falo muito isso. Você que tem um cachorrinho aí, que tá às vezes roncando, que você tá achando que é normal, que é dele, leve no médico veterinário, doutora Ana Luísa tá aqui, pneumologista, doutora Nanda também, nutricionista. Então leve seu animal para ele realmente passar por um atendimento e ele ter uma qualidade de vida, né, que é o que a gente busca pro animal, né, que ele tenha uma qualidade de vida. Indo para essa, voltando um pouquinho mais para essa parte do excesso, né, de peso, doutora, a gente divide em score, como é que você faz essa divisão para saber o grau de como tá essa obesidade, esse peso do animal? Existe uma escala que varia de 1 a 9, né, a escala mais utilizada é essa, onde o animal ele é caquético, onde eu não preciso nem pegar nele pra saber que ele tá abaixo do peso. Então, a gente vê todos os ossos aparentes, não tem musculatura. Então, esse é o score 1, né? Um animal muito magro. 4 e 5 é o ideal, onde eu conto costelas com facilidade. Às vezes a tutor diz, mas eu tô sentindo a costela. Ele tá sentindo porque ele tem. Mas assim, eu tenho que contar. Não é passar a mão no animal e sentir as costelas facilmente, mas palpando, eu consigo contar as costelas. Então, não é só sentir, é contar. Olhando o animal de cima, eu vejo uma cintura. Eu tenho que ver cintura no animal. Às vezes a pessoa até fala assim, mas ele nunca teve cintura. Não significa que tá normal, gente. Ele nunca teve, agora ele vai ter. Agora ele vai ter. Então, eu preciso olhar o animal de cima, ele tem que ter cintura. Olhando ele de lado, eu tenho que ter reentrância abdominal. Então, a barriguinha dele tem que ser sequinha, não é a barriga pendular. 6 e 7, ele é considerado um sobrepeso, né? O animal, ele já não tem mais aquela cinturinha. Eu ainda vejo uma discreta cintura. É aquele tutor que chega dizendo, mas eu ainda sinto costelas. Eu ainda sinto costelas, mas eu já não conto com tanta facilidade. 8 e 9 já são animais com obesidade. 9 seria, eu até falo isso na consulta, 9 é um animal com obesidade mórbida. Considere uma pessoa com obesidade mórbida. A pessoa, às vezes, quando imagina uma pessoa com obesidade mórbida, imagina uma pessoa que não caminha mais. Muitas vezes o animal chega pra mim sem caminhar. E sem caminhar pela obesidade, né? Não é por nenhum problema no locomotor. Ele não caminha porque ele tá gordo. Então, 9 seria obesidade extrema, né? O animal está extremamente obeso. Eu não tenho mais cintura, eu não sinto mais costelas.
olhando ele de cima, ele, além de não ter cintura, ele é redondinho realmente, é um animal que tem a barriga pendular. Então, esse seria o score máximo, né? O animal, você já não sente mais as estruturas ósseas dele com facilidade. A gente gradua isso de 1 a 9, sendo 5 o ideal. Entendi. Então, tem toda uma escala, né, pra poder dizer em que momento, em que grau, na verdade, o animal, ele tá da obesidade, né? Exato. Falando assim dessa parte, né, da questão da obesidade, que eu lembrei até aqui agora sobre um assunto um pouquinho polêmico, sobre a livre demanda, né, que eu lembrei. Ah, mas fica ali a ração e ele come quando sente vontade, né, ou na hora que ele quer, ele vai comer. Como é que você costuma orientar, né, uma pergunta até para as duas, como vocês costumam orientar, né, o tutor em relação a isso, né? No meu caso, primeiro que as pessoas têm que entender que ração não deve ficar exposta. A ração não é feita para estar disponível o tempo inteiro. Óbvio que a gente está falando, por exemplo, de cão que tem um hábito alimentar diferente do gato. Sim. O gato, ele tem um hábito diferente, ele come em parcelas, ele come várias milhões de vezes por dia. Ele vai lá, vai dar várias biscadinhas, mas o cão não. O cão, ele faz refeições. E você vai servir, ele vai se alimentar, você vai recolher as sobras ou recolher o pratinho se ele já tivesse alimentado. Então, não existe livre demanda. E a livre demanda ainda piora porque quando o animal se alimenta bem, quando a pessoa vê o prato vazio, ela vai repor. Ela vai repondo, e isso não tem fim. E a pessoa perde a noção de quanto ela utiliza de ração por dia. Ela não sabe, né? Quando eu falo de alimentação natural, por exemplo, não existe deixar disponível. A alimentação estraga. Você tem que servir, o animal vai comer, você vai recolher. Então, não existe livre demanda. Colocou, ele não se alimentou. Isso eu falo para todas as alimentações, mas a alimentação natural em específico, ela vai estragar. Ela vai estragar mesmo. Dá uma infecção intestinal. Para dar uma infecção intestinal, não precisa de muito esforço, não. E a gente mora numa cidade muito quente. Sim. Então, a alimentação vai estragar. E às vezes tu acha, mas só foi 4 horinhas. 4 horinhas estragou a comida, o animal passou mal. Foi por isso que ele teve diarreia. Ele não teve a diarreia por causa da dieta. Ele teve a diarreia porque estava lá exposta. A ração não estraga. Ela não vai estragar, mas ela oxida. Ela perde nutrientes, ela perde a crocância. E aí, saindo um pouco da obesidade, aquele animal que é chato pra comer, sim, quando a ração tá ali disponível, ele não vai ter interesse, ele não vai se interessar por aquele alimento. E às vezes é muita demanda também. E às vezes é um chato pra comer, mas tá gordo. Exato. Ainda tem esse viés do animal que tá gordo e tá obeso e é chato pra comer. Não, doutor, ele não come. Às vezes ele tá comendo, gente, muito além do que ele precisa. Porque ele não come a ração, né? Ele belisca o dia todo. Bananinha. Bananinha, batatinha doce. Então, essa questão de livre demanda, não. O animal, ele precisa ter horários, ele precisa ter regras, ele precisa ter rotina. Ele se alimenta naqueles horários, você serve, ele não quer comer, você recolhe. E é isso. Pelo menos é essa orientação que eu dou. Com a alimentação natural não existe realmente essa disponibilidade, mas com ração, eu oriento que o animal não deixe disponível. Para gatos, a gente abre um pouco a exceção. Se for possível, vai servindo ao longo do dia, né? Colocando a refeição aos pouquinhos mesmo, porque ele vai ter esse hábito diferente do cão. Mas, em geral, nada de livre demanda. Colocando aos pouquinhos aquela quantidade determinada diária do dia. Que às vezes eu vejo o tutor de gato, ele joga a pouquinho. Ração. Vai jogando, entendeu? Durante... Normalmente o tutor de gato, ele não sabe quanto ele dá de comida pro gato. Exatamente. O de cão, ele até tem uma noção melhor, mas a maioria dos tutores de gato, principalmente os tutores de gatos que fazem livre demanda, eles não sabem quanto o gato come por dia. E isso é ruim, tanto na questão da obesidade, mas também daquele gato que não come o quanto ele precisa, né? Porque às vezes a gente pega um gato bem magrinho, bem pequenininho, e você pergunta, ele come quanto? Não sei. E aí, quando a gente pede pra ele pesar uma vez, eu falo, bota no início do dia, pesa, e pesa no final do dia pra gente ter uma noção do quanto ele comeu. Muitas vezes aquele animal come muito menos do que ele precisa. Uma outra coisa que eu falo da livre demanda se tá em livre demanda e ele não tá comendo, é porque ele tá beliscando o dia todo. Normalmente, o tutor que deixa em livre demanda e o cachorro não come a ração, ele passa o dia todo beliscando. Ele come a bananinha, ele come a batatinha doce, ele come o biscoitinho, ele come cuscuz, no almoço ele come arrozinho com frango, então ele não vai ter interesse pela ração, né? Ele só come a ração de noite, 10 da noite, quando ele tá morrendo de fome, quando ninguém deu mais nada pra ele comer. Isso eu escuto muito. É um clássico, de madrugada. Né? De eu madrugada. boto do lado da minha cama, ele vai lá e croc. Exatamente. Eu escuto muito. Porque não tem ninguém pra dar nada pra ele, aquele horário, né? Aí só sobrou a ração, né? E eu falo muito assim, se ele ficar realmente doente, se ele realmente estiver sem apetite, como você vai saber?
se ele não tem o hábito, se ele não tem a rotina da alimentação. E outra coisa que eu peço muito para meus tutores, isso aí é independente de qualquer coisa, eu peço para meus pacientes terem rotina, né? Principalmente pro controle da ansiedade. Eu falei, eles precisam ter rotina. E ter rotina perpassa por comer na hora específica, né? Come de manhã, come tal horário e come tal horário. E aquele horário. E não ficar a alimentação disponível. É importante mesmo orientar, né? Sim. Porque essa livre demanda atrapalha, né? Atrapalha a gente até fazer um diagnóstico para saber quanto que você falou, quanto é que tá comendo, o que tá comendo de fato. E às vezes na casa tem 2 cachorros, quem tá comendo quanto, entendeu? Fica aquela ração ali de livre demanda, né? Então é importante a gente organizar, né, a rotina. Eu sempre falo isso, você tem que organizar, planejar, porque se não virou uma bagunça e a gente até para ajudar fica difícil, né? E agora eu queria a gente ir mais para essa questão do tratamento, né? Que já falou que é o emagrecimento, a gente até falou aí da alimentação natural, da ração. Como é que você, doutora, acaba escolhendo, né? Para aquele paciente é melhor a ração, é melhor ir para uma alimentação natural para fazer essa redução de peso? Carol, eu trabalho, assim, em geral, a minha linha de trabalho é muito o que o tutor está disponível naquele momento, né? Eu brinco que às vezes a alimentação natural é para todo cachorro, mas não é para todo tutor, não é para toda rotina, né? A alimentação natural ela vai ter benefícios porque eu sei exatamente o que ele está comendo. Ele come quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Eu tenho ciência de quanto eu estou dando. Com a ração eu tenho, óbvio, ali uma tabela nutricional, mas tem informações ali que não são exatas. Elas me dão o mínimo, me dão o máximo e eu não consigo controlar. Então, eu tento deixar o mais prático para que não seja nem sofrido para o animal, principalmente, porque, como a gente falou, é dieta, gente. É educação. Para você mudar um hábito de um animal que tá pedindo, que você oferece, e você agora não vai oferecer mais, é mais difícil. Mas eu tento deixar o mais próximo da rotina do paciente. Então, quando a gente vai escolher com a alimentação, primeiro, quando a gente fala de obesidade, é ração de obesidade. Não tem como eu fazer um paciente perder mais de 30% do peso do excesso dele sem ser com a ração adequada para isso. Então, eu preciso trocar essa ração por uma de obesidade. E aí, quando a gente vai escolher a que melhor se adapta no bolso, a que o melhor o paciente se aceita. A gente tem várias rações no mercado de obesidade. Umas mais calóricas, outras menos calóricas, e eu explico isso pro tutor, essa ele vai comer um pouco mais, essa ele come um pouco menos. Qual é que a gente consegue usar? Então, quando a gente consegue, eu sempre mando uma lista das rações que são disponíveis, o tutor vai escolher essa ração e ele vai me dizer qual é e eu vou calcular a dieta com base naquele alimento escolhido. E quando é alimentação natural, eu vou deixar toda a prescrição da alimentação programada, com os pesos de cada ingrediente, porque é importante que ele pese, para que ele faça isso. Mas normalmente eu trabalho com o que o tutor está disponível e o que o animal aceita. Ele não aceita a ração pura, então vamos trabalhar com a ração mista, já que você não consegue trabalhar só com alimentação natural. Então eu trabalho muito com o que ele está disponível naquele momento, até para que não seja uma mudança muito abrupta na rotina. Ele come ração, agora ele vai passar a comer dieta caseira, porque eu tô dizendo que tem que comer? Não, a gente vai conversar para ver o que é melhor para todo mundo. Óbvio que eu vou sempre priorizar o que é melhor para o animal. Às vezes o animal tem várias comorbidades, além da obesidade, e para ele se encaixa melhor a alimentação natural naquele momento. Às vezes para o tutor não é tão interessante, a gente vai tentar achar o meio termo, mas sempre priorizando o que é melhor para o paciente, né? E levando em consideração que também dá para o tutor colocar em prática. Sim. É importante isso. Aí eu vi para agora uma parte assim, o animal tá obeso, né? Acima do peso. E ele vai começar uma dieta, mas até lá ele tem um resultado. O que o tutor pode fazer para que esse animal não fique mais com tanto desconforto assim? Tem alguma coisa que pode fazer ou evitar que ele não faça até quando essa questão da alimentação vai se adequando? Para ajustar, né? Para ele ter já um conforto enquanto ele emagrece em relação às alterações respiratórias. Isso. Primeira coisa é dosar o exercício de acordo com o que ele consegue fazer. Né? A gente vê muito assim, o tutor transpor o humano pro animal. Ele precisa comer menos e fazer muita atividade física. Na teoria, sim. Mas na prática, calma, né? Na prática, ele às vezes é uma raça que nem aguenta fazer atividade física. É uma raça que às vezes não tem condições respiratórias de fazer atividade física. Então, dosar a atividade física dele ao que ele aguenta fazer. E aí a gente tem que controlar temperatura.
né? Salvador é extremamente quente. Tem aquela frase clássica que se deve passear com o cão até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde, e não é essa que eu utilizo para meus pacientes respiratórios, tá? Meus pacientes respiratórios, eu costumo dizer que se a gente estiver falando de primavera e verão em Salvador, o passeio é até 7 da manhã. E de noite. Não é 4 da tarde, é à noite. Porque tem dias que de noite em Salvador tá 28 graus. E para um paciente com alteração respiratória, ele pode não conseguir resfriar o corpo dele, né? Então, diminuir a atividade de exercício para o que ele aguenta fazer. Adequar esse exercício ao horário confortável termicamente, né? Eu não proíbo os cães de ficarem no ar-condicionado, né? E os gatos, a maioria deles. Então, sim, trazer o conforto térmico para aquele paciente, né? Isso vai ajudar bastante e controlar a ansiedade. Né? A ansiedade, ela é um vilão, assim, importante hoje no meu dia a dia, pela humanização mesmo dos cães, né? Então, assim, os cães hoje, eles são extremamente ansiosos com qualquer mínima rotina da casa, porque eles não têm uma rotina de cachorro, e o controle da ansiedade vai diminuir os sintomas respiratórios dele, né, de forma importante, e vai deixar um cão mais estável, né? Com certeza. Então eu acho que são os 3 pilares, né? Dosar o exercício físico para a condição que ele aguenta, o controle térmico, tanto na hora do passeio como em casa, e controlar a ansiedade desse cachorro. Isso vai ajudar a gente enquanto esse processo de emagrecimento está acontecendo, lógico que é associado à terapia para as alterações respiratórias que ele tiver. E uma coisa que eu falo é associada ao exercício, né? Que é justamente essa associação. Tá na dieta, agora tem que fazer exercício. O animal às vezes não aguenta, gente. Ele não aguenta, ele não tolera. Mesmo que até ele não tenha alteração respiratória, ele não aguenta. Você vai sobrecarregar minimamente as articulações desse animal. Então, às vezes o exercício tem que ser direcionado. A gente já atendeu pacientes em comum que não poderiam fazer exercício, porque o animal não tinha condições nenhuma de fazer exercício. E ainda assim perdeu peso. Perdeu peso dentro do esperado. Então, é ajustando a rotina, né? Mas principalmente exercício às vezes direcionado. Às vezes eu encaminho o paciente para a fisioterapia, por exemplo. Porque não adianta eu dizer, ele vai caminhar na rua, você tem que fazer uma caminhada de 15 minutos. Não, é um exercício direcionado, eu não posso sobrecarregar. Na fisioterapia, às vezes o exercício é controlado, a temperatura está controlada, o animal... A carga, a gente vai fazer exercício que o animal tolera, tem uma pessoa avaliando isso, esse animal aguenta esse exercício. Então a gente vai trabalhando da melhor forma nesse sentido, quando é possível associar as terapêuticas, é o melhor dos mundos, né? Porque eu consigo direcionar o exercício, saber que ele tá fazendo exercício com menos impacto, sem tanto desgaste pro animal, e também que a gente tem uma resposta melhor no tratamento. E sem correr risco, né? Exato. Porque, assim, quando a gente fala de braquicefálico, mesmo que ele não seja obeso, a gente tá falando de fazer atividade física, é um correr risco para aquele animal, né? Já... Não tô falando agora, mas na época que eu dava plantão, já teve paciente com a clássica intermação, né? Ou hipertermia maligna. Por tutor não conhecer que o bulldog inglês não é para correr na praça. Não, ele não é a raça para fazer atividade física, né? E até mesmo o cão que é mais direcionado para atividade física, por exemplo. Eu me lembro que eu acho que na época da minha residência de clínica, eu atendi um labrador. Ninguém espera que um labrador vai ter uma hipertermia maligna. Não é Ninguém espera. esperado. Mas era um labrador preto passeando 2 horas da tarde na orla de Salvador no verão, né? Então, assim, vamos dosar a atividade física que a raça do seu animal suporta, né? Diante das alterações que ele tem, né? Porque ele pode ter alterações respiratórias, ortopédicas, de coluna, cardíacas, né? Eles podem ter outras alterações, mas também aonde a gente vive, né? É muito lindo a gente ver o cachorro correndo com o tutor num lugar que faz 12 graus. Sim. É completamente diferente de Salvador. Mas aqui em Salvador, na praia, areia quente. É o que a gente mais vê. Às vezes vai na orla, 10 horas da manhã, o sol tá torando e a pessoa, o animal tá visivelmente desgastado. A língua quase toca no Tá. chão. E ele fica desconfortável, é visível que ele busca a sombra pra andar, ele tenta parar e a pessoa tá ali estimulando. O exercício é bom, óbvio, eu tenho uma frase no consultório que eu falo, o cachorro tem que ser cachorro, mas o cachorro tem que ser cachorro dentro das condições pra ele ser cachorro, né? Não é correndo na orla 10 horas da manhã quando tá fazendo 30 graus. Né? Que a coxinha dele vai sofrer, ele vai sofrer para tentar regular a temperatura do corpo, né? Então aquilo ali não tá sendo bom, aquilo ali tá sendo estressante para aquele animal. O bate-papo tá ótimo, gente. Eu tô aprendendo muito. Eu sempre aprendo aqui, cada dia mais. Tá muito gostoso.
E agora a gente vai entrar numa parte, assim, que é muito legal, chamada Mitos e Verdades. Faz um sucesso aqui. Todo mundo aqui dos bastidores gosta também. Porque a gente acaba desmistificando coisas que às vezes são passadas dizendo que é uma verdade e às vezes não tá longe disso, né? É um mito. Então, solta a vinheta aí pra gente. Então, vamos lá para os mitos e verdades. Aí pode ficar livre também quem quiser responder, certo? Não vou direcionar, não. Ah, esse aqui é clássico, gente. Vamos lá. Castração sempre faz o cão engordar. Mito ou verdade? É um mito, Carol. Mito, né, gente? Não bota o mito aí pra A castração não é um fator condicionante para o animal engordar. Ele tem uma predisposição, sim, maior, porque eu não vou ter a ação dos hormônios, mas o que faz o animal engordar é a quantidade de calorias e normalmente esse animal pode se tornar um pouco mais sedentário, né? Então, são as duas coisas. Então, o que eu digo não é porque o animal castrou que ele engordou. É porque, às vezes, realmente eu tenho que reduzir a caloria daquele animal, porque agora ele não tem um gasto calórico igual. Normalmente, em 20%, eu tenho que reduzir a caloria dele. São todos os pacientes que castram e engordam? Não. Às vezes tem paciente que vive o resto da vida mantendo o mesmo pezinho porque o tutor controla a alimentação dele. Agora o que é que acontece? Castrou, o animal começa, às vezes, tem um apetite um pouco mais exacerbado. Você começa a dar um alimento inadequado. Começa a dar algum volume descontrolado. Aí não tem como ele não engordar. Como, né? Ele vai engordar. Ou então não vou castrar porque vai engordar. Vocês escutam isso também? Muito. Que vai engordar e que vai mudar o comportamento. Assim, claro, tem alguns animais que de fato ficam um pouco mais tranquilos, mas eu sempre uso a minha cachorra como exemplo. Eu tenho uma Shih Tzu, né, de 5 anos. E ela é tão esperta e tão ativa e gosta de interagir como ela era antes da castração. Ela come ração terapêutica. E ela é magra. Sim. Aí, tá então é possível. É possível. Vamos pro próximo. Todo cão gordo vai ter falta de ar, ele vai ter problema respiratório, mito ou verdade, doutora? É um mito. É um mito. Tá, bota o mito aí pra gente. É carimbo mito. É um mito, né? Não é todo cão gordo que vai ter falta de ar, não é todo cão gordo que vai ter problema respiratório. Claro que o cão gordo ele vai ter uma maior predisposição a ter o problema respiratório, né? Porque a gente sabe que a obesidade aumenta algumas sintomatologias, ela é pró-inflamatória, ela diminui a expansão do tórax, né? Do pulmão dentro do tórax, ela aumenta engorda tudo, né, gente? Então engorda pescoço, engorda a cabeça, então ele vai ter uma maior chance de ter alterações respiratórias, mas não quer dizer que um animal obeso ele vai ter problema respiratório. Mas claro, se for associado a ele ser braquicefálico, então muito provavelmente essa associação vai vir. Mas não, é um mito. A obesidade ela não vai estar associada ao problema respiratório, mas aumenta as chances desse animal sim. Dá só um pedacinho da comida, não interfere no peso. Porque só dá um pouquinho, ele me pede, eu fico com a pena. Mito ou verdade? É um mito, gente. Um pedacinho pra gente, pequenininho que seja, porque pra gente é minúsculo. Pra um animal, às vezes, de 2 quilos, esse pedaço é enorme. Às vezes eu vejo uma pessoa dizendo, mas é só meia banana. É meia banana para um animal que pesa 2 quilos, gente. Meia banana pra gente que pesa mais. Às vezes já tá fora da dieta. Imagine para um cachorro desse tamanho. Eu acho que isso é porque nunca é um pedacinho só. Sim. São vários pedacinhos ao longo do dia. Né? E aí, quando tu olha pra mim e faz assim, mas eu já passei por um monte de nutricionista, eu já fiz um monte de dieta e ele não emagreceu. Aí eu pergunto, você seguiu? Segui, doutora, eu fiz tudo certinho. E cortou tudo? Não, mas assim, ele comia uma bananinha não sei que horas, uma batatinha não sei que horas, mas é só um pedacinho, doutora. E ele não emagreceu. Por que será que esse animal não emagreceu? Né? Então, eu acho que o problema mais é porque nunca é um pedacinho só. E a banana é um clássico. Eu falo, eu como uma banana no café da manhã. Como é que você quer que um Shih Tzu de 5 quilos coma uma banana no café da manhã? Não é proporcional. Não é proporcional. Exato. E a pessoa acaba... E é exatamente isso. Só é um pedacinho no café, é um pedacinho no almoço, é um pedacinho no jantar. E quando olha, esse pedacinho já virou um pedação, né? Então, e a depender do que é oferecido, a caloria daquele alimento, vai realmente... O animal vai ganhar peso. Não tem pra onde correr. E não é culpa da castração. Só. Tá vendo? Nem tudo é culpa da castração, gente.
Braquicefálicos não melhoram a respiração, mesmo emagrecendo? Mito ou verdade? É um mito, né? Eles emagrecerem, eles vão melhorar a respiração. E quando eu falo assim, eles emagrecerem, olha o seu braquicefálico, ele com certeza tá acima do peso. A gente pega muito braquicefálico. Muito, é muito difícil você pegar um braquicefálico que ele não esteja acima do peso, né? Já vira até uma referência, né? Às vezes a pessoa vê tanto o animal daquela forma, como O padrão, o né? braquicefálico, um bulldog. A pessoa vê tanto o bulldog gordo que ela Sim. cria aquele padrão como É, referência. padrão, E aí, quando exatamente. olham um no peso ideal, como se Acha que tá acha magro. Acho que tá magro. Normalmente Mas acontece assim, isso. é importante, né? Ele precisa emagrecer, ele vai melhorar os sintomas respiratórios, mas ele precisa investigar também quais são as alterações respiratórias, né? Se ele tem a síndrome do braquicefálico, para tratá-las em associado. Mas, mesmo que ele tenha, o emagrecimento vai fazer parte do tratamento dele. Tá vendo, gente? Então, pegando as dicas aí que eu tô pegando todas. E pra gente encerrar, comer ração emagrece? Mito ou verdade? Verdade. Pode emagrecer, Ela né? vai emagrecer. Olha a O que, verdade. gente, o que engorda é a caloria, o excesso dessa caloria. É óbvio que às vezes a ração talvez seja um pouco mais sofrida, porque o volume que o animal vai comer é um pouco menor, porque são alimentos mais calóricos. Uma ração vai gerar em torno aí de quase 3.000 calorias, uma ração de emagrecimento por quilo de ração. Então, mesmo com a ração, eu consigo fazer um paciente emagrecer porque eu vou fazer déficit calórico nele. É isso que vai fazer o meu paciente perder peso. Déficit calórico em todos os aspectos. A quantidade de ração, a quantidade de petiscos, o tipo de petisco. Então, ele vai emagrecer mesmo com ração, né? Alguns animais com um pouco mais, outros menos de facilidade. Também depende, eu brinco que a minha parte no consultório é 20%. Os 80% é feito em casa. Eu só vou fazer a prescrição. Eu tenho que ajustar, às vezes eu preciso otimizar isso da melhor forma, mas os 80% é feito em casa. Então, mesmo que seja com ração, seja com comida, o animal vai conseguir perder peso. Porque a gente vai fazer déficit calórico no programa de emagrecimento, por exemplo. Então, é verdade, ele perde peso verdade, também né? com ração, Minha mas com gente. ração adequada. E eu costumo falar, quem já fez consulta comigo sabe, que muita gente vem assim, né? Quando eu falo, vai pra doutora Nanda, porque eu preciso que ele emagreça. Ah, não, doutora, mas eu não vou fazer alimentação natural. Eu falo, calma. Peraí. Calma, Não ele é vai bem emagrecer. Ah, mas eu já tentei de tudo pra emagrecer com ração. Aí eu trago o exemplo da minha cachorra. Eu falo, minha cachorra emagreceu com ração. E hoje ela se mantém magra com a ração, que é considerada uma ração que o cão engorda, né? Que é uma ração terapêutica. Então eu falo, calma. Vai dar certo. Não, vai dar certo. Ele consegue emagrecer com ração, mas principalmente se manter magro com ração depois. Que isso é. Mas é os 80%, porque é muito difícil você conseguir manter aquele animal naquela dieta restrita. Quando eu falo dieta restrita, pesando o alimento e não dando outras coisinhas ao longo do dia. Porque realmente é uma restrição calórica, é uma restrição, é um pesar de ração para ele se manter naquele peso adequado. Eu costumo até brincar com o tutor, eu falo, gente, mas quando a gente faz dieta, a gente não tem que comer certinho? Sim. É a mesma É a coisa. mesma coisa, É a mesma coisa. Exatamente. E uma coisa que eu tenho visto, eu comentei isso no consultório essa semana. Às vezes o paciente perdeu peso, lindamente, entrou na meta, entrou no peso ideal, e aí agora ele tá numa dieta de manutenção. E às vezes é muito mais difícil, às vezes o tutor fazer a dieta de manutenção, porque agora ele está liberado e ele não está liberado. Sim. Ele tem que ter um controle, porque é um paciente que já tem tendência a ganhar peso. E às vezes quando o paciente volta pra mim, 2 anos depois, ele tá gordo de novo, às vezes mais gordo do que quando ele veio da primeira vez. Porque o tutor liberou a dieta. Ele achou que aquela Perdeu dieta de a mão. manutenção tá tudo liberada. E às vezes o retorno pra esse programa de emagrecimento pela segunda vez, tanto mais pro animal difícil. é mais sofrido, quanto pro tutor também é mais sofrido. Então, assim, a gente perdeu peso, a gente já conseguiu essa vitória, vamos manter, porque eu não quero ter... Eu amo dar alta meus pacientes de obesidade, amo dar alta. Entendeu? Essa semana eu dei alta pra vários pacientes de obesidade, porque pra mim é muito gratificante e eu falo pro tutor, parabéns, parabéns, porque assim, a minha parte é pequena, perto da que vocês fizeram em casa. Essa semana tiveram vários pacientes de alta nutricional de obesidade, e eu fico muito feliz com isso, mas eu digo, não quero ver eles de novo gordo aqui, por favor. Por favor. Não voltem gordo de Cuide, novo, por cuide. favor. É mais fácil manter. Ah, gente, foi muito bom o bate-papo. A gente tá chegando no finalzinho, né? Mas se pudesse, a gente ficava aqui falando Horas e horas. E pra gente finalizar, tem alguma coisa que um recado que vocês queiram deixar? Algo que vocês acham que é importante sinalizar? Pra mim, em relação a essa pauta, né, sobre a obesidade, é como eu acabei de falar, gente, é por questão de saúde, não é só estética, não é porque o animal está gordinho ou que não, é saúde, é saúde, eu preciso desse animal saudável. Às vezes é um animal muito jovem que tá iniciando uma vida com 1 ano, o animal já tá obeso.
Então, é cuidar desse animal, porque se você, né, trouxe esse animal para sua família, para dentro da sua casa, você quer o melhor para ele. Então, a obesidade é uma doença, no ser humano ela é uma doença, ela precisa ser tratada e precisa de acompanhamento. Ela não tem cura, né? Ela é uma doença de acompanhamento. Então, você precisa realmente estar atento, vigilante, para que esse animal se mantenha saudável, se mantenha, não é só magro, é que ele esteja bem, que ele esteja saudável, sendo cachorro, brincando como cachorro, tendo condições de correr como um cachorro e não parado, porque ele tá gordo e obeso e ele não consegue agora nem se levantar para comer. Então, o que eu trago mais é de consciência para as pessoas de que esse animal obeso, ele não é fofinho. Ele até pode ser fofinho. Mas ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. A obesidade precisa ser uma doença e a gente tem visto muito no consultório. Animais cada vez mais obesos e com mais frequência. Né? Então, acho que o recado que eu tenho que dar sobre a obesidade é isso. Tem tratamento, dá pra cuidar, dá pra fazer perder peso, sem muito sofrimento, mas que é questão de saúde, não é só a estética do animal mesmo. Maravilha. E puxando a sardinha pro meu lado, né, das alterações respiratórias, assim como a gente tem que desmistificar que a obesidade ela é uma doença, que o cachorro não tá fofinho, a gente tem que desmistificar que é a tosse da raça, que é o ronco da raça, que é a respiração da raça. Né? Então não existe a tosse da raça, não existe o ronco da raça, não existe a respiração da raça, né? São alterações anatômicas, inflamatórias que acontecem no corpo daquele animal e que podem ser melhoradas, né? Algumas até corrigidas. Então vamos desmistificar isso. É muito comum a gente ver um pug que não respira nada e o tutor já ouviu de alguém que é da raça. Ok, é um braquicefálico. É um braquicefálico, mas ele provavelmente vai ter alterações braquicefálicas que precisam ser cuidadas, né? É muito comum Yorkshire, ele tem aquela tosse da raça. Não é uma tosse da raça, é uma tosse de uma alteração que ele tem, que a raça é predisposta a uma doença. Então vamos desmistificar esse ronco da raça, tosse da raça, né? E cuidar melhor da saúde respiratória desses pacientes, para que eles vivam bastante, né? Porque com a restrição respiratória, né? Com a dificuldade, eu costumo falar, dificuldade respiratória crônica, que é a vida desse paciente que respira ruim, ele talvez tenha uma vida menor, né? E uma vida sem ser cachorro, e uma vida sem conseguir ser cachorro, apenas dentro de casa, deitado, porque ele não consegue passear, porque ele não consegue brincar, muitas vezes, e aí acaba o único prazer da vida dele é comer, e aí ele passa o dia todo dentro de casa só comendo. Tá bom, maravilha, foi ótimo o bate-papo aqui hoje. Estamos concluindo mais um episódio do Pod Animales. Se você gostou, curte, ativa aí o sininho, se inscreve no canal. Quiser deixar algum comentário, sugestão do próximo tema, fique à vontade. Se tiver dúvida também, coloque aí nos comentários. E até o próximo Pod Animales.